Você precisa urgentemente ouvir essa mensagem, aprendendo a ceder. Vai ser a mensagem que Deus falará conosco, ela trará algo muito importante. Nós precisamos aprender a administrar os tempos na nossa vida. O passado precisa continuar no passado. O presente não pode ser embaraçado e o futuro não pode ser comprometido. E uma das chaves para nós conseguirmos fazer isso é aprendermos a ceder. Isso é muito importante e vital para o nosso crescimento espiritual. Eu sou Rafael Nascimento e tenho uma mensagem de Deus ao seu coração. Fique conosco até o final. Eu já quero fazer um convite a você a curtir, a comentar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e as notificações para ser abençoado por uma tremenda e poderosa mensagem da parte de Deus uma vez por semana. Fique conosco até o fim. Deus te abençoe. A mensagem de hoje, ela traz ao nosso coração um regozijo muito tremendo da parte de Deus. Porque Deus, nesse momento, quer falar conosco uma das coisas mais vitais que nós temos que aprender como cristãos. Jesus ensinou isso e eu quero aproveitar ou embasar a minha palavra, ou tudo que eu vou falar aqui vai ter um embasamento bíblico como sempre. A mensagem que nós vamos ministrar nesse vídeo está embasado no texto escrito em Mateus, no capítulo 5, do versículo 38 ao 41. Esse texto, essa palavra, está inserido no Sermão da Montanha, que diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais aos maus. Antes, qualquer que bater na sua face direita, lhe ofereça também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar a tua túnica, entrega também a tua capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele traz uma síntese, uma palavra, agora nesse momento, que precisa ser bem entendida por nós. O que Jesus está querendo dizer ao oferecer a outra face? Qual é o sentido literal, real, de você andar 2 milhas? Ou de você entregar a sua capa se alguém disputar a sua túnica? Existe uma palavra central nisso aqui, que é ceder. Temos que aprender, ter a capacidade de ceder. Nesse momento agora, nós observamos que essa palavra está incluída no manual da vida cristã. Que manual é esse? O Sermão da Montanha. Se você analisar esse sermão na sua completude, você vai ver que ali tem tudo basicamente para que você possa ser aprovado pelo Senhor, para ser um salvo, literalmente, viver uma vida diferente e agradar o teu Deus. Ali está basicamente contido tudo que Jesus traz, ou a abrogação da nova lei, que eu costumo dizer em outro vídeo, nós falaremos melhor, sobre a lei da graça, Existe a lei e a graça, mas a graça, embora ela pareça sem lei, ela não é sem lei. Pelo contrário, quando Jesus diz, eu vim abrogar, ele diz, eu coloquei outra no lugar, com o mesmo peso. A antiga, ela continua valendo para os judeus, mas para nós existe uma nova lei. E eu lhe digo já de antemão, muito mais difícil do que a lei da lei, é a lei da graça. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. A Bíblia nos diz uma coisa interessante agora. Se nós pegarmos a mensagem de Cristo, nós vamos ver que na verdade isso é um raio-x espiritual. O que está por dentro é revelado por Cristo dos judeus, que eram maus, vingativos, corações endurecidos, eles eram malignos por natureza. E o versículo de número 38 em diante, ele fala justamente da lei da vingança, que era olho por olho e dente por dente. Mas nesse momento agora, Jesus ele vem para nos mostrar uma coisa no Sermão da Montanha, começando com as bem-aventuranças. Ele quer primeiro tratar o nosso ser, para depois tratar o nosso fazer. Sempre Deus faz assim. Ele nos trata primeiro individualmente, para que nós possamos também usar o tratamento, ou sermos tratados, para levar as pessoas algo de Deus, ou algo melhor. E sempre vai ser desse jeito. As 4 primeiras bem-aventuranças tratam do ser. As 5 últimas do fazer. Porque sempre Deus, ele faz ou ele opera em você para que você possa fazer uma grande coisa, uma grande obra para ele. Como eu ouvi uma frase, fazes uma grande obra em mim para que eu possa fazer uma grande obra para ti. Então essa palavra vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Que Jesus agora ele veio para mudar a nossa natureza. A natureza dos judeus e a nossa natureza muitas vezes é essa, a nossa tendência vingativa de nós tomarmos justiça pelas próprias mãos. Mas nesse momento agora, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus está nos dando uma aula, ou nos mostrando que para nós sermos salvos, precisamos de nova natureza. João no capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia diz que Jesus diz a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então precisamos de um novo nascimento, de uma nova vida no Espírito para vencer a carne agora finalmente.
Então, essa nova vida vai nos dar uma nova visão e um novo direcionamento. A Bíblia vai nos dizer uma coisa interessante, que nós temos que ter um cuidado muito grande, todos nós, todos os homens, cuidado com uma coisa chamada vingança. Ela é algo que pode nascer sutilmente no nosso coração e pode crescer. E a Bíblia nos diz que a nossa justiça, com a vingança vem um senso de justiça pessoal e próprio. Esse senso de justiça próprio, ele é sempre falho. Deus nunca concorda com a justiça do homem, porque ela é falha. Isaías 64:6 diz assim, que a nossa justiça, ela é semelhante a um trapo de imundícia. Você sabe o que é isso? No original, no literal, parecia ser a atadura que era usada nos leprosos. Sempre que se tirava a atadura, vinha um pedaço de carne podre. É como se Deus estivesse dizendo, o que vocês tentam fazer pelas próprias mãos, pela sua justiça, é podre, não serve para nada, não tem utilidade. E o que Deus está dizendo na verdade, a justiça de Deus é melhor do que a sua. E o convite agora olha que interessante, ceder a tua justiça pessoal para viver a justiça de Deus. E olha que coisa tremenda, maravilhosa, que Deus quer falar conosco agora nesse momento. Que existe uma ira que ela tem que ser dado lugar. Romanos 12:19 diz assim, irmãos, não vos vingueis por si mesmo, a si próprio, vocês não se vinguem, mas dai lugar à ira de Deus. Ou seja, deixe que Deus faz o que você não pode fazer pela sua falha ou pela sua pequenez. Mas a ira de Deus é perfeita. A Bíblia diz que horrenda coisa lá em Hebreus no capítulo 10, cair nas mãos do Todo-Poderoso. E nos traz uma grande verdade agora nesse momento. Que nós temos que dar lugar, não à nossa ira, que é falha, mas à ira de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 e 27, uma coisa interessante, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então a nossa ira tem um prazo de validade. É até o final do dia. Ela não pode ficar para o próximo. Olha que coisa tremenda e interessante que Deus está falando conosco agora. O versículo 40 vai nos trazer uma grande verdade. Se alguém disputar a tua túnica, ou a tua capa em outras traduções, entrega a túnica. Ou seja, se alguém puxar a tua túnica, a tua capa, entrega. Se alguém tomou a tua túnica, entrega a capa, entrega a túnica também. Ele está querendo dizer uma coisa interessante. Abra mão, voluntariamente, ou seja, sedição, é ceder. Isso é muito interessante. Quem não lembra de José e da mulher de Potifar? A mulher agarrou a túnica de José. O que é que José fez? Deixou. E muitas vezes, para nós vivermos o melhor de Deus, existem algumas túnicas que precisam ficar pelo caminho. Nós precisamos deixar algumas túnicas para trás. Precisamos aprender a soltar ou abrir mão de algumas túnicas temporárias para receber o melhor de Deus. Você entendeu o que Deus está falando com você? A Bíblia nos diz isso de forma muito clara, que aprender a ceder é muito vital para isso. Ceder é abrir mão. Assim nós temos que abrir mão também de algumas a nós. Então o que seriam simbologicamente, vamos usar uma simbologia aqui, algumas túnicas, eu vou dizer algumas. Túnicas de sentimentos ruins, túnicas de falta de perdão, túnicas de pecados e de passados traumáticos que nós temos. Algumas túnicas que nós estamos carregando, vestidos, e olha que interessante, em revestidos ou vestidos dela, estão nos trazendo peso, estão nos fazendo não prosseguir. E agora nós vamos entrar em uma coisa muito interessante. Devemos aprender a viver cada tempo da nossa vida. Entenda uma coisa, passado é passado. O passado é inacessível. Eu não consigo tocá-lo, voltar mais nele. Ele é passado. Presente é o que eu estou vivendo agora. E futuro ainda acontecerá. Desses dois tempos, dois eu não tenho acesso. Passado eu posso acessar nas minhas memórias, mas eu não posso voltar a vivê-lo. Futuro está distante, está à minha frente. Eu não posso vivê-lo agora. E muitas vezes, por nós não entendermos que passado é passado, futuro é futuro, perdemos o tempo atual. Qual é? Presente. Não desperdice o seu presente. Talvez você esteja desperdiçando, a palavra é tão tremenda que diz presente. É o tempo agora. É o que Deus está te dando nesse momento. Então, olha que coisa interessante. Devemos aprender uma coisa. Excesso de passado é depressão. Filipenses 3,13 diz o seguinte: porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Existem coisas que precisam ficar para trás. E você precisa entender isso. Precisam ficar no passado. Precisam permanecer lá. Você não pode mais acessá-las ou trazer à tona coisas que já passaram. Por quê? Elas vão ter a capacidade de manchar o teu presente e de macular o teu futuro. Não faça isso. Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. Olha que coisa interessante. Por que andais ansiosos e estressados com a vossa vida? Isso é muito interessante. Cuidadosos, preocupados.
muita preocupação, muito estresse com a nossa vida, com o presente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o excesso de presente é estresse, excesso de futuro, ansiedade. Então nós temos 3 problemas aqui. Quando eu acesso, quando eu delego muito tempo e muitas preocupações para esses 3 tempos, elas têm capacidade de me travar e de me paralisar. O excesso de passado é depressão, o excesso de presente é estresse e o excesso de futuro é ansiedade. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa tremenda. Então, nós temos que aprender uma coisa. Existem coisas que precisamos ceder. E Deus está dizendo a você, para você viver o melhor, para você viver o melhor de Deus, você precisa aprender a ceder. Muitas vezes passado, muitas vezes futuro e às vezes até o presente em alguns momentos, para que você viva o melhor de Deus. Por quê? Porque não adianta você ficar preso. Às vezes estamos presos em determinados tempos que nos impedem de prosseguir. Mas eu quero finalizar dizendo uma coisa. Nós temos que aprender a deixar determinadas cargas. E é isso que Deus talvez queira dizer ou falar com você mais profundamente agora. Deixe cargas que precisam ficar para trás. Você precisa aprender a deixar para trás o necessário. Existem cargas que pesam. Eu me lembro de Abraão e Ló. Abraão sai da terra que Deus havia dito, da terra de U, vai para a terra de Canaã, leva seu sobrinho. Não foi conforme Deus quis. E a Bíblia diz que Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele se apartou de Ló, no capítulo 3. Isso é muito profundo e muito forte. Porque existem cargas e pessoas que precisam sair do nosso trajeto e do nosso caminho para que Deus volte a falar conosco. Para que voltemos à direção de Deus. E é isso que Deus está dizendo a você. Aprenda a deixar cargas. É por isso que Filipenses 3,13 nos traz uma grande verdade que Paulo diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que quer dizer? Existem coisas que precisam ficar para trás. E você precisa entender isso. Existem coisas que precisam ficar, que você precisa deixar. Túnicas que você tem que abrir mão para que você possa viver o melhor. E para nós finalizarmos, eu me lembro muito, irmãos, de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: pelo que deixando todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Essa palavra no original é deixando a carga, deixando todo o embaraço que nos impede de quê? De prosseguir. Traz peso para que nós não possamos o quê? Continuar. Então a chamada de Deus sempre é deixar determinadas coisas que nos impedem de prosseguir. E a chamada de Deus agora é, você precisa aprender a ceder. E às vezes você está tão preso em sentimentos que você não quer ceder. Não, mas foi injusto. Mas foram injustos comigo, isso é errado, não pode. Deus está dizendo, ceda, dai lugar, não a sua, mas a minha ira, diz o Senhor. E eu quero finalizar te dizendo uma coisa muito interessante. Olha que interessante. Versículo 41 diz, se alguém te obrigou a andar 1 milha, anda 2. Existia uma lei romana que dizia que o romano tinha direito a pedir um judeu para carregar sua carga por 1 milha. Jesus está dizendo, se alguém te obrigou a ir 1, vai 2. Cede, faz mais, vai além. Isso que é interessante. Na sedição tem muito disso. Trilhar o caminho que nos está proposto, como diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trilhe ele e você vai viver o melhor de Deus. Se você gostou dessa mensagem, curta, comenta, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Que Deus abençoe teu dia, tua semana, em nome de Jesus.